Boa noite, pessoal do Instagram. Agora estamos ao vivo no Instagram e no Facebook com a nossa live de hoje, esperando o sistema executar o convite. Estamos abrindo as salas para a nossa aula de hoje. Tá? Então, o pessoal está entrando aí. Boa noite a todos. Estou acompanhando aqui nos dois canais. E hoje, só mais um minutinho, tá? Nós vamos comentar sobre a questão da saúde do camarão e a rentabilidade do projeto que cria o camarão. Só um minutinho, enquanto eu ajusto aqui no Facebook também. Boa noite aí a todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Ok, então tá tecnicamente aqui tudo ajustado nos dois canais. E aí vamos começar os nossos trabalhos de hoje, tá? Eu agradeço aí a participação de todos e convido a interagir durante a nossa aula, tá? Hoje nós vamos falar de saúde do camarão e rentabilidade no projeto. Boa noite, Rômulo, que está nos acompanhando aí no Facebook. Tá? Nós estamos nos dois canais e às vezes eu vou estar conversando com vocês em separado aqui. Então, para todos nós que fazemos parte aí da cadeia produtiva do camarão, sendo um fator de produção importante, né, a mão de obra, independente de qual nível você se encontra, independente de qual sua participação na cadeia produtiva, o fato é que a gente está no camarão e a gente tem como destino a rentabilidade. Então, por isso que eu coloquei no tema de hoje esse ponto para que a gente possa vir a discutir em qual cenário que nós se encontramos, né, em equilíbrio com a saúde do camarão. Então, a rentabilidade como um destino que a gente pretende chegar. E é o destino de todo o projeto. Então, todo projeto foi feito, planejado, criado, instalado e operacionalizado para ter rentabilidade. E aí as medidas de rentabilidade, os parâmetros de rentabilidade é que incentivam o projeto, né, com o aumento da rentabilidade, o projeto ter uma vida longa. Tá? Então, essa seria o principal motivo da nossa live de hoje, né? A gente rever e reafirmar que o nosso destino é rentabilidade. Tá? E é rentabilidade que vai remunerar todos os fatores de produção e sobrar, né, após a remuneração de todos os fatores de produção, sobrar para as pessoas que são responsáveis, né, os principais responsáveis pelo projeto. E isso inclui toda a nossa mão de obra, independente da participação aí que vocês possuem dentro da cadeia produtiva. Então, o destino do projeto é ter rentabilidade, e a rentabilidade vai remunerar os fatores de produção, e o que sobra vai remunerar, né, o dono do projeto, os acionistas, os principais responsáveis pelo projeto. E aí por isso que a gente colocou no tema da live de hoje, da nossa aula, né, a saúde do camarão e a rentabilidade no projeto. É como se a gente tivesse, grande parte dos colegas aqui são engenheiros de pesca, né, e a gente sempre tem uma navegação para orientar os nossos destinos. Né? Então, se a gente tem o nosso destino como a rentabilidade do projeto, né, se a gente quer chegar lá a ter a melhor rentabilidade, a viver com a saúde financeira do projeto, a gente tem que compreender essa nossa trajetória, essa nossa jornada, essa nossa navegação, né, do ponto que nós estamos saindo. Né? Nós estamos, aqui no Instagram temos muitos profissionais que estão sendo criados, né, estão saindo da universidade, às vezes não tem essa visão empreendedora pela natureza acadêmica dos cursos, né? Mas temos no Facebook muitos profissionais e nesses dois canais que nós estamos transmitindo nesse momento,
temos diversos tipos de profissionais, né? Então a gente tem diversos tipos de início desse destino. A gente sabe que o ponto final é a rentabilidade, como eu falei anteriormente, mas o ponto de partida vai diferenciar de acordo com a vivência profissional que você esteja nesse momento. E uma outra coisa que vai influenciar são os obstáculos, os atalhos, né? Como tem um colega falando aqui, Alisson Luan. O camarão, quando chega com 7 gramas, começa a morrer na estufa. Então o colega está atrás do destino dele, da rentabilidade, mas no meio do caminho ele encontra esse obstáculo, como ele está comentando aqui. Com 7 gramas, começa a morrer na estufa. E aí a gente começa a entrar na... Alisson, eu posso dar um tempinho, eu sei que você solicitou aqui, só para terminar o contexto aqui da história, tá? Então a gente vai contextualizar e aí você pode ir digitando para que a gente possa de alguma forma lhe ajudar e ajudar outros colegas, né? Então a gente estava falando da rentabilidade como nosso destino e aí estávamos falando desses obstáculos que aparecem no meio do caminho e aí o colega reportou um obstáculo que está tendo nesse momento, né? E esses obstáculos dentro da porteira da fazenda, hoje nós temos um obstáculo muito significativo fora da porteira da fazenda, que é o preço de venda do camarão, o processo de comercialização do camarão. Mas nós não vamos trabalhar essa temática hoje, né? Nós estamos trabalhando a temática da saúde e rentabilidade. E na temática da saúde, como um atalho, um obstáculo nessa nossa jornada, nós temos que gerenciar bem a saúde do camarão. Nós não temos muito controle, tá? Obrigado, Alisson, mas vamos ficar aqui aproveitando a sua interação, tá? E aí vamos tratar disso agora. Então a gente tem a gestão da saúde, independente do perfil profissional que está ali gerenciando o camarão, né? Nós temos a gestão da saúde como um ponto importante dentro da porteira da fazenda, né? De tudo que a gente pode ter um controle, até a comporta de despesca. E aí, dentro dessa gestão, a gente pode tentar dividir em 3 pontos importantes. O primeiro é a gente compreender as ferramentas de diagnóstico, o papel das ferramentas de diagnóstico, como que as ferramentas de diagnóstico podem auxiliar ao nosso trabalho de caracterizar aquele problema que está acontecendo dentro da fazenda, o que está acontecendo dentro de uma larvicultura, o que está acontecendo dentro da cadeia produtiva, né? Leandro, professor, em quanto tempo e quantas vezes o camarão tem? Ok. Deixa eu terminar de responder, de interagir aqui com o Alisson, tá, Leandro? Então, a ferramenta de diagnóstico é um ponto importante para que a gente possa ter a primeiro passo na busca da solução, na busca da gestão da saúde do animal, que é caracterizar bem o problema do que está acontecendo com o camarão. Nós fizemos uma live na terça-feira passada e publicamos também, né, 6 ferramentas que podem auxiliar a caracterizar esse problema de saúde do camarão. E aí nós dividimos, por uma questão didática, em 3 ferramentas que são presuntivas e 3 ferramentas que são conclusivas. Dentro dessas 3 ferramentas que são presuntivas, nós estamos tentando trabalhar pela facilidade que compreendemos, né, que vocês teriam de aprendizagem nessas 3 ferramentas, que são relativamente simples, né? Então, a gente tem um histórico, e dentro desse histórico também eu fiz umas lives anteriores com a equipe de informática da Crevetic, que nós estamos montando
um sistema remoto de caracterização do problema que acontece aí dentro do setor, né, para facilitar essa compreensão e esse aprendizado de vocês. Então a gente tem o histórico, como o histórico de qualquer animal, como o histórico de qualquer sistema biológico de produção. Ele reporta muitas informações do que está certo, do que está errado, do que está em risco, do que está dando certo, tá? Então o histórico é uma ferramenta presuntiva e às vezes é necessário você ter muito cuidado com os registros do que você faz em seu projeto, tá? Uma outra ferramenta que a gente utilizou muito no momento presencial e que nós denominamos, né, de biopatometria, foi uma ferramenta adaptada à tecnologia normal que os produtores têm semanalmente durante a biometria, de avaliar o crescimento do animal, da população que está sendo criada em um determinado viveiro em um determinado tempo. E aí nós fizemos esse trabalho inicial há quase 10 anos, né, de ajustar com alguns produtores, principalmente do Rio Grande do Norte e do Ceará, onde nós atuávamos presencialmente, com essa denominação de biopatometria. Então, nada mais é do que quantificar e qualificar em uma amostragem biométrica, né, semanal, quantos animais estão apresentando os sinais, alterações no seu corpo, no seu comportamento, naquele viveiro, naquele momento. Semelhante a um trabalho que alguns agrônomos fazem com as plantas, né? De verificar algumas manchas nas folhas, algumas coisas assim. E nós fizemos uma adaptação para o camarão, né? Para facilitar o nosso trabalho de apoio presencial nas bacias produtivas. E nós já comentamos anteriormente, tá? E baseado nesses dois trabalhos que são simples e que o profissional que está ali próximo da viveiro, né, se é dono do projeto, ou se é consultor, se é vendedor de ração, o que for, mas que esteja próximo, que esteja colaborando com a gestão da saúde do animal, né, ele passaria para a terceira etapa, que é uma análise em fresco dos animais. Então, o camarão tem alguns órgãos de grande importância para a compreensão fisiopatológica do estado de saúde dele naquele momento. Nós temos a hepatopâncreas, as brânquias, a hemolinfa, trato digestório, algumas partes da cutícula do animal que podemos avaliar de uma maneira simples, através da microscopia óptica, na própria fazenda ou num grupo de produtores naquela fazenda, você pode ter uma noção melhor da condição de saúde do animal. E aí essas análises presuntivas, a gente tem sempre incentivado os produtores a adotarem pelo menos alguma dessas ferramentas, né, como uma medida de coleta de dados e informação para ele ter um suporte à tomada de decisão dele, tá? Sempre pensando e não esquecendo que nós estamos aqui para ajudar a aumentar a rentabilidade de vocês. E vocês estão aí para gerar rentabilidade no projeto de vocês. Então, é a natureza do negócio, é gerar rentabilidade. A nossa função nada mais é do que ajudar vocês a chegarem nesse ponto. E essa gestão da saúde é importante para chegar nesse ponto. Então, nós temos essas 3 ferramentas presuntivas e eu falei de 3 ferramentas confirmatórias do estado de saúde do animal. A histopatologia, e com a histopatologia a gente faz uma avaliação das principais alterações e lesões nos tecidos, nos principais órgãos, nas células do camarão e verificamos o que é que tem de alteração, se é um agente infeccioso ou não infeccioso que está atacando um determinado órgão, se tem mais de um agente, qual o grau dessa agressão. E aí nós começamos a ter uma visão mais completa. Todavia, essa ferramenta não está disponível com muita facilidade nas principais bacias produtivas, né? Nós temos uma limitação de profissionais nessa área e os profissionais que tenham conhecimento sobre essa área estão
ainda em um processo de isolamento, né, por conta do trabalho da universidade. Então isso ainda não é simples, né? Por isso que eu conversei bastante sobre as 3 presuntivas. Depois dessa, seria a principal ferramenta conclusiva, né, a histopatologia, nós temos mais 2 ferramentas, que é a microbiologia, onde nós fazemos uma avaliação da comunidade de bactérias que está presente no animal e no nosso sistema de produção, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, para avaliar se temos algum problema de natureza bacteriana, né? E os problemas de natureza bacterianas na criação de camarão aí no mundo são problemas graves, né? Como a AHPND, que é uma doença causada onde o agente etiológico é o víbrio parahemolítico, um dos principais responsáveis, né? Tem outros víbrios sendo diagnosticados, e os víbrios, assim como no mundo, aqui no Brasil também tem um papel importante no processo de doença e saúde do animal. E a outra ferramenta conclusiva seria a biologia molecular. Nós temos alguns kits rápidos sendo construídos para diagnosticar a presença de vírus, por exemplo, quando você vai pegar as suas pós-larvas lá na larvicultura, mas temos uma ferramenta mais completa que seria o PCR, né? E hoje a gente tem até real-time PCR para fazer uma análise quantitativa principalmente das partículas virais, né? E nós estamos falando muito de vírus porque no camarão os vírus são os principais agentes etiológicos. Depois nós temos bactérias, parasitas, né? E outros agentes, outros grupos de agressão. E aí, com essas ferramentas de diagnóstico, a gente começa a ter uma noção do que pode estar causando um dano ao nosso sistema de produção. Então, se o nosso destino é ter rentabilidade no negócio e no meio do caminho a gente sabe que podemos enfrentar algum obstáculo, como o colega relatou aqui, o Alisson, né? O Alisson relatou que estava tendo problema lá na fazenda dele, camarão com 7 gramas, né? Em um sistema, eu acho que de estufa, né, que ele falou. Então, ele começa a morrer na estufa, né? Então, Alisson, pode ser que você tenha um problema infeccioso, de repente causado por um vírus e ou uma bactéria, tá? Que é uma coisa relativamente comum nessas estruturas de estufas que foram construídas com o objetivo de sanar um problema viral da mancha branca. E aí, em alguns momentos, nós tivemos um aumento de um outro problema viral, que é relacionado ao caso do vírus IMNV, que causa NIM, e um problema bacteriano, principalmente com vibriose, em virtude da quantidade de matéria orgânica, da quantidade de material apto a servir de casinha, de estrutura para essas bactérias. Então é possível que você tenha algum problema infeccioso, tá? Talvez não resultante da mancha branca, pode ser resultante do outro vírus, né, que eu falei, do IMNV ou vibriose, mas também é possível que tenha um agravamento, e que aqui eu não comentei nessa primeira etapa das ferramentas de diagnóstico, é um problema de qualidade de ambiente, né? É possível que alguns ciclos de biogeoquímico na água, ali no manejo, principalmente os compostos nitrogenados, possam ter sido acelerados e alguma substância tóxica esteja matando e comprometendo seus animais, né? Com 7 gramas a gente já tem pouco mais de 2 meses aí de cultivo e 2 meses dessa água em constante metabolismo ali, né? Sempre com algumas sobras, né, de produtos nitrogenados. De repente, eu não conheço a sua água, estou só criando algumas hipóteses aqui, tá, Alisson? Eu acredito que você ainda esteja por aí, e aí estamos utilizando o seu exemplo. Talvez o seu ambiente tenha uma baixa salinidade, de repente esses compostos nitrogenados, principalmente o nitrito, né, que tem uma dinâmica diferente, em baixa salinidade, pode estar comprometendo a saúde dos animais. Tá? Então, Alisson, mais ou menos essas
considerações sobre a sua pergunta lá no nosso início. Tá? Tô lembrando aqui o Wagner, e eu agradeço, Wagner. Pessoal, tem um aviãozinho aqui, e às vezes tem um colega seu que não está conseguindo, não está se lembrando dessa nossa aula aqui. Então envia aperta aqui, é só apertar o aviãozinho e mandar para o seu colega, tá? E aí a gente compartilha e tem outras pessoas acessando essa informação. Como o colega aí do Triângulo do Camarão que entrou agora e que a gente ainda está devendo aí uma live, né? O Triângulo do Camarão trabalha legal lá principalmente com o camarão o Macrobraco Rosenberg, né? E com o peixe também. Então a gente estamos tentando ver aí um dia para organizar uma live em conjunto. É muito interessante o trabalho que eles fazem lá em Pernambuco, né? E em todo o Nordeste aí com o Macrobraco Rosenberg, tá? Então agradeço a sua participação aí. Então, o Wagner está dizendo que mandou para 20, né? Não custou nada, ele botou aqui o aviãozinho e mandou para os colegas dele. Muito obrigado aí, Wagner, tá? Então, a gente estava no nosso destino, na nossa navegação aqui, né? De tentar aumentar a rentabilidade, que é a natureza do nosso projeto, é sempre estar buscando a melhoria da rentabilidade, e no meio do caminho a gente estava comentando da gestão da saúde. Para isso a gente falou das ferramentas de diagnóstico, e nas ferramentas de diagnóstico nós temos como caracterizar melhor o problema, tá? E aí dentro dos problemas eu falei que temos os problemas de natureza infecciosa, como os vírus, mas dentro dos vírus, no histórico da nossa carcinicultura, nós temos vírus que pouco problema causaram no histórico da nossa carcinicultura, como BP e HPV. Temos vírus que de média gravidade na nossa atividade, né, como taura e HNV. Sempre estão presentes, por exemplo, a taura, né, mas causam um prejuízo não de muita mortalidade, mas de atraso no cultivo, por exemplo. E o atraso no cultivo compromete o nosso fluxo de caixa, né, porque vai ter que pagar mais um mês ali de salário, de energia, de insumos, e isso começa a comprometer a rentabilidade do negócio. Assim como ter diferentes classes de tamanho do camarão. E aí nessas diferentes classes de tamanho do camarão, nós podemos perder negociação de preço de venda do animal. Porque aí o comprador vai querer pagar só pelaquela classe de tamanho pequena que está ali. Então são vírus de média gravidade, mas que causam um dano, né? A taura, em determinadas épocas, né, na década de 90, ali em meados da década de 90, 94, 95, teve grandes prejuízos na nossa atividade. Agora, em alguns momentos a gente vê camarão com necrose preta, mas nós, infelizmente, temos dificuldade de diagnóstico no Brasil. E isso é um problema grave, né? Nós não estamos com recurso público, os laboratórios estão fechados, e isso coloca a nossa atividade está num crescimento muito bom, e nós estamos batalhando para que ele continue aumentando na velocidade a melhor possível, para a gente obter e ocupar o espaço que o Brasil merece. Mas esse gargalo lá da nossa capacidade de diagnóstico, para a gente que está do outro lado aqui do negócio, a gente preocupa, né? Mas vamos para frente. Então, tratando desses vírus que têm uma maior gravidade, nós temos o IMNV, que causa NIM, e o vírus da mancha branca, né? Então, a gente precisa caracterizar bem o problema, como eu estava falando no colega lá, desculpa, eu esqueci o nome dele aqui, o colega que fez a pergunta, o Alisson. Às vezes, Alisson, eu comentei ali rapidamente em 2 vírus, uma bactéria, alguns problemas não infecciosos, e por isso é interessante caracterizar bem o problema, porque o Alisson com certeza fez um grande investimento na estufa,
estava buscando uma grande rentabilidade, se capacitou bastante, mas às vezes essa pedra no meio do caminho, esse obstáculo, compromete um pouquinho, né, a velocidade com que ele gostaria que o projeto dele estivesse chegando logo à maturação e ele começasse a ganhar muito mais dinheiro, né? E às vezes nós temos mais de um agente etiológico, mais de um agente agressor da população de camarão que nós estamos trabalhando. E quanto melhor for a nossa caracterização do problema que está acontecendo no nosso projeto naquele momento, mais seguro vai ser a nossa busca pelas soluções desse problema. Tá? E aí eu lembro duas coisas, né? Nós estamos falando de caracterização de problema e também temos a questão da água. Não é essa questão da água aqui que eu tomei agora, é a questão da água aí do camarão, tá? E nessa questão da água do camarão, nós, na live da semana passada, o colega Augusto, que trabalha muito bem com água, um químico industrial, se prontificou não com essa água de beber, né, Wagner? Na água do camarão, se prontificou a fazer uma live conosco e na próxima quinta nós vamos, nesse mesmo horário de 8 horas, falar sobre a importância do ideal perfil iônico da água. Tá? Então ele é um químico industrial, está trabalhando bastante com essa questão do perfil iônico e nós vamos na próxima quinta, já aproveito e convido vocês e faz como o Wagner, né? Manda esse aviãozinho aí que não custa nada para os colegas que você acredita que tem interesse na atividade. E a água, manter a gestão da água tem um interesse muito grande no nosso objetivo, que é ter rentabilidade no negócio. E eu falo bastante da rentabilidade porque grande parte dos colegas aí estão lá no semiárido, né? E eu também estava no semiárido, cheguei há pouco aí do projeto do campo e não é fácil a gente ter um negócio rural, ser empreendedor rural nesse país com tantas dificuldades e ter uma rentabilidade boa, né? Então, grande parte dos colegas aí estão até isolados geograficamente, né? E nós falamos não só os que estão dentro da fazenda, mas são os que estão percorrendo aí com a venda de ração, de assistência técnica, de pós-lava, probiótico, biorremediadores. Então esses colegas também estão nessa luta do aumento da rentabilidade, não só para o negócio deles, mas como o negócio dos clientes dele. E essa informação, não só essa que nós estamos hoje, mas a da quinta, que nós vamos falar da água, né? Não sei se a gente consegue esgotar o tema lá com Augusto, que é especialista nessa questão do perfil iônico, mas se não a gente passa para a semana seguinte. E aí eu também gostaria de lembrar, aí, já que eu vi o Wilson Cobra entrando, que nós estamos com a Semana da Saúde do Camarão, né? Preparando esse evento, que nós vamos realizar também aqui online, gratuito, tá? E principalmente nós estamos avançando com esse trabalho online gratuito, porque essa questão geográfica aí do nosso lado profissional era um fator limitante, mas agora que a gente descobriu aqui que isso aqui é fácil, então rapidamente eu estou aqui no meio do mundo conversando e ajudando vocês. Por isso que eu estou montando essa Semana da Saúde do Camarão, e o link de inscrição está na bio, né? Eu também descobri o que era bio, né? Quando você entra lá no perfil do PSF Camarão e tem a descrição lá, a biografia, e lá vai ter o link de inscrição. É só clicar, a gente vai ser coletado o seu e-mail para que a aula precisa ser enviada para vocês, né? Durante essa semana aí de dezembro, e aí eu preciso ter o e-mail, né? E aí esse processo de inscrição é feito em 2 etapas, até para confirmar o seu e-mail. Então você clica lá, aí recebe uma mensagem de que está pendente a inscrição e confirma, e aí sua inscrição está lá, porque às vezes a pessoa pode errar o e-mail, e aí na hora que eu vou mandar lá a aula,
o e-mail está errado e não consegue assistir a aula durante essa semana aí que nós estamos preparando, tá? Então vamos voltar aqui naquela questão da gestão da saúde, né? Então a gente sabe que precisa gerenciar o sistema de produção biologicamente falando, para a gente ter os melhores desempenhos ou técnicos, porque a gente quer, o nosso destino final é ter rentabilidade, né? Eu acho que o pessoal aqui deve ir, por exemplo, para a academia, mas ninguém gosta muito de... A gente quer ir para a academia, por exemplo, para obter uma barriga de tanquinho, mas para ir aquilo ali a gente tem que fazer um monte de exercício e tem que parar mais de beber cerveja, que essa parte é ruim pra caramba, fazer uma dieta e correr e não sei o que, aí o povo, a gente quer ter, o nosso destino é ter a saúde, uma barriga de tanquinho, sei lá o que, mas no meio do caminho vai tendo obstáculo, vai tendo atalho, a jornada é longa. Do mesmo jeito aqui no camarão, a gente quer ganhar dinheiro com camarão, quer ter muita rentabilidade, mas no meio do caminho aparece um monte de coisa, né? De atalho, de obstáculo, e nós estamos aqui para ajudar no que é possível. E nessa questão da saúde, nós temos essas ferramentas de diagnóstico, que é uma coisa que nós temos muita experiência e estamos colaborando aqui com vocês online. E com essas ferramentas nós vamos caracterizar os problemas que podem estar acontecendo e aí a gente começa a ter busca de solução. E hoje nós temos, graças a Deus, muitos profissionais trabalhando com essas soluções, tá? Coisa que a gente não tinha muito tempo atrás. E às vezes é interessante a questão da doença, da presença do problema, porque aí a gente consegue evoluir tecnologicamente. Essa é a parte boa do negócio. Então, como a gente buscou evoluir tecnologicamente para vencer a mancha branca, para vencer a NIM, fez com que a nossa atividade desse um salto tecnológico muito grande, tá? Então hoje nós temos um nível tecnológico muito maior do que tínhamos lá na década de 80, quando a atividade estava começando a querer crescer, e principalmente na década de 90, quando ela deu as primeiras aceleradas ali na segunda metade da década de 90. Mas nessas épocas nós não tínhamos tanta tecnologia, tanta disponibilidade de mão de obra profissional de qualidade, né? Hoje nós temos muitos profissionais e estamos sempre buscando aqui a formação dos profissionais, e como a minha atuação basicamente é na formação do profissional como professor, né? Nós estamos batendo muito também na tecla da melhoria do processo de aprendizagem. Nós temos algumas dificuldades acadêmicas do modelo pedagógico tradicional das universidades, dos institutos, e nós precisamos ter uma visão mais prática, uma visão mais de solução dos problemas que estão acontecendo dentro do setor. E isso, às vezes, dificulta na formação do profissional básico lá que está lá dentro da cadeirinha da sala de aula da universidade, né? Então, a gente tem o setor com alguns problemas, necessitando melhorar alguns projetos, né? Como foi relatado aqui, só nessa live alguns colegas relataram, né, problemas dentro de algum projeto, e temos do outro lado as instituições acadêmicas que às vezes não se comunicam muito bem. E aí esse trabalho que fazemos aqui no PSF tem muito esse objetivo de facilitar essa melhor solução desses problemas, né? Um outro colega aqui já relatou: o seu meu camarão está com 38 dias, já notei que há 5 dias está sobrando muita ração na bandeja e não estou vendo eles se desenvolver, que pode ser. Leandro, uma coisa que acontece bastante nesse período é uma coisa inversa do que você está relatando, né? O desenvolvimento dele é bem rápido nesse período de estação de verão, né, que nós estamos entrando. Então, é possível que a gente comece a criar aqui algumas hipóteses, né? Pode ser que você teve algum problema lá com a PL, né, com a fonte das pós-lavas que você comprou, tá? Pode ser que você esteja com problema na qualidade da água, tá? Então, eu não sei como é o seu sistema de produção, mas
precisa avaliar o que dentro da água está amarrando esse crescimento do animal, e às vezes é uma questão até química da água, está faltando algum equilíbrio entre as relações iônicas dos principais elementos químicos, né? Ou está com alguma dificuldade de, sei lá, alcalinidade, dureza, ou cálcio, magnésio e potássio não estão bem equilibrados, tá? Até essas coisas podem ser. Pode ser você está colocando a ração e ele não está consumindo, né? Pode ser um problema de ração, mas pode ser um problema infeccioso, tá? Não sei se você fez alguma amostragem populacional para pegar no camarão, para ver, né, se tem condição de avaliar esse animal no microscópio, né? Existe pelo menos essas 4 hipóteses que você deve verificar se está acontecendo com essa população de camarão que você relatou esse problema, tá? E dependendo da natureza dessa hipótese, né, se nós tivermos uma hipótese dessas, algumas delas são de um potencial de risco maior de comprometer os próximas semanas de cultivo, né? Então você precisa dar uma olhada para ver se não é isso, né? Então olhar a água, né, principalmente pegar o histórico e ver se, eu falei a questão da água aqui, o Augusto que entrou novamente aqui lá no Facebook, né? Augusto, eu já falei sobre a nossa live na quinta-feira e tem uns colegas que já estão relatando aqui no Instagram a questão da água, né? Então pode ser essa questão do perfil iônico, né? Que temos um especialista aqui na química que vamos tratar na próxima quinta, tá, Leandro? E o Augusto, e ele está da Trata Águas também. Você pode entrar em contato com ele aí no Instagram. Então aqui no Instagram ele tem lá na conta lá do PSF, ele segue, tem lá Trata Água e J. Augusto, né? E Augusto, estou falando com ele que está no Facebook, mas é Leandro Siqueira JP83, tá? Que está no Instagram, que pode estar precisando de uma ajuda e a ajuda pode estar na água. Mas tem algumas doenças, como eu relatei, de vírus de média gravidade, como o IHHMV, que compromete o crescimento do animal. Então a gente pode ter uma questão viral, pode ter uma questão de água, pode ter alguma questão na genética lá da pós-larva, né? E na questão da ração, né? Mas veja essa questão da água aí, tá? O Augusto aqui já se prontificou, está à disposição, e converse com ele, tá? Ele é da Trata Águas e eu não lembro qual é o número da conta aqui dele, J. Augusto, alguma coisa no Instagram. Tá ok, Leandro? Vamos continuar aqui. Tá. De nada, Leandro. Aqui nós estamos para isso mesmo, para ajudar vocês a ganhar dinheiro, sobrando dinheiro depois um dia para mim, o professor agradece. Tá? Então, vamos voltar aqui na nossa rota e na nossa navegação, né? Então, a gente estava aproveitando os colegas aqui, eu acho que eu agradeço pelas essas perguntas e torna a coisa mais dinâmica, e eu estou vendo que essa questão saúde e rentabilidade é interessante a gente poder discutir mais, tá? Talvez em outras lives a gente vamos sempre estar tocando nessa questão, nessa dicotomia, né? Nós queremos a rentabilidade, mas precisa a população de camarão ter saúde. E aí o projeto tem saúde financeira, consegue pagar as contas e a gente ter rentabilidade do negócio. Então eu vou voltar a trabalhar um pouquinho mais desse tema que a gente está vendo aqui, que de vez em quando tem um colega, né? Não sei de onde os colegas estão falando aí, mas de vez em quando está tendo alguns relatos disso aí. E também não é simples, tá? Eu estou acabei de tomar uma água aqui, mais uma vez, não é a questão agora química da água aí que eu vi o Augusto, tá, Wagner? É outra questão que eu lembrei agora. Eu acho que eu tinha relatado na semana passada, e essa questão da doença não é só para o organismo aquático, que a gente passa grande parte da vida dele ali sem ver ele
constantemente, que é uma dificuldade zootécnica de você gerenciar, ter a gestão da saúde e buscar rentabilidade quando você não vê aquele produto agropecuário que está trabalhando. Tá? Mas essa questão da saúde é tão complicada que também para a gente não é diferente. Né? Eu acho que na semana passada eu estava terminando um quadro de suspeita de Covid, fiz todo um tratamento, um cuidado danado, estava com síndrome respiratória, quase baleado que só. E depois o diagnóstico do PCR, PCR que a gente utiliza para o camarão é o mesmo PCR, né? Até as nossas máquinas aqui na Federal do Ceará estão emprestadas para o governo do estado, mesmo PCR que detecta o Covid. Então aí não foi detectado o Covid, mas eu estava e ainda estou tentando me recuperar, né? Dessa síndrome respiratória. E do mesmo jeito é o camarão. Às vezes a gente cria uma estrutura, cria uma solução, gasta muito dinheiro, muita energia, muito conhecimento para resolver um problema, mas não tem uma caracterização completa dos problemas que estão ali no nosso projeto e às vezes desperdiçamos um pouquinho de energia, né? E toda energia na nossa atividade é dinheiro. Tá? Tudo, na hora que eu estou falando em energia aqui é dinheiro e é interferência na rentabilidade do projeto. Então, como o colega lá tinha relatado, né, pela primeira pergunta, imagina a quantidade de recursos que ele gastou para ter uma estufa. Né? Eu estou pensando pelo menos botar uns plásticos ali no berçário já para criar alguma coisinha de estufa, porque a gente não tem muito recurso. Mas imagina a estufa e revestimento de viveiro e não sei o que, o projeto começa a ficar caro. Para resolver um problema, porque a gente tem que ter rentabilidade. Esse problema foi de saúde, mas dentro desse problema começamos a ter outros efeitos colaterais de outros agentes etiológicos, de outros agentes que às vezes não são de natureza infecciosa, como a água, por exemplo. Né? E a água pode desequilibrar e acabar comprometendo o resultado zootécnico e financeiro. Então a nossa batalha, a nossa jornada é rentabilidade. Mas no meio do caminho é tanta coisa, tá? E por isso que foi interessante essa nossa aula de hoje, pela interação de vocês aqui, que enriqueceu bastante a nossa aula de hoje. Então, só recapitulando, a nossa aula tinha como destino, né, a gente reforçar a ideia da rentabilidade, que é medida em parâmetros lá, que todo projeto deve ter, que deve ser o objetivo final, o destino final, para remunerar não só os fatores de produção, mas como o trabalho de cada um de vocês. Né? Se a gente não tem rentabilidade no camarão, a gente não tinha essa quantidade de pessoas aqui dentro do nosso setor. E dentro da aquicultura é o produto que é mais rentável. Por isso que nós temos uma riqueza grande de pessoas circulando próximo do camarão. Né? Não é por outra coisa não, é porque o negócio é rentável. Só que de vez em quando aparecem alguns obstáculos. Nós estamos em uma navegação aí, tentando sair de algum ponto, dependendo da natureza profissional de cada um de vocês. E no meio do caminho nós vamos encontrar esses obstáculos, mas também podemos encontrar alguns atalhos, né? Uma corrente de vento a favor, uma corrente marítima. E aí, nessa gestão do nosso negócio, né, cuidando da gestão da saúde, nós temos pelo menos 3 pontos que precisamos ter cuidado. Né? A ferramenta de diagnóstico é uma coisa que nós vamos estar sempre batalhando e infelizmente, em algumas regiões do país temos uma dificuldade até de chegar as ferramentas presuntivas. Em outras regiões já temos muitos profissionais, no Vale do Jaguaribe, né, que é uma região, para quem não conhece, né, da região leste do Ceará, quase divisa aqui com o Rio Grande do Norte. E aí temos uma quantidade grande de profissionais que fazem análise presuntiva, né, então não é necessário o produtor ter essa análise. E às vezes até o pessoal que vende insumos, né? A gente tem, por exemplo, o Alex, que trabalha nessa área aí vendendo insumos, que faz análise presuntiva, entre outros aí que faz análise de água, para que a gente possa caracterizar o problema, saber o que está acontecendo dentro do viveiro, e às vezes pode ser até uma questão de água, que também temos
colegas nessa região de Jaguaribe fazendo análise de água, né? E a partir daí a gente consegue verificar que energia, que volume de investimento temos hoje e amanhã para buscar essa solução na nossa atividade. A gente às vezes até tem em algum momento uma possibilidade de investimento público, por exemplo, como o Banco do Nordeste, mas os empecilhos são tão grandes aí, precisa ter tanta licença e acaba esse dinheiro aparecendo só no jornal e não aparecendo aí dentro do setor para que a gente possa trabalhar melhor a inovação tecnológica que esses desafios, né, precisam, né? Então essas doenças fizeram que a gente fosse subindo uma escadinha tecnológica. Dentro dessa escadinha nós temos grandes fazendas que subiram mais rápido, médias fazendas que subiram mais lento, e vai depender às vezes até do produtor, né? Do perfil dele, da disposição dele em assumir aquele risco tecnológico, né? Que no camarão não é um risco tão simples, porque é muito dinheiro, sempre é muito dinheiro envolvido. E aí por isso que a gente está tentando bater muito nessa tecla, né? Porque a gente sabe que a gente quer chegar lá na rentabilidade, mas no meio do caminho, nessa jornada, tem muitos obstáculos, muitos atalhos também, né? A gente tem coisa boa que aparece. E a questão financeira pesa muito, né? A todo momento, né? E às vezes a gente faz tudo bonitinho e quando chega lá na porteira da fazenda, a gente perde no processo de comercialização, no processo de preço, que é um outro trabalho que estamos buscando colaborar, né? Essa parte aí da pós-comporta de despesca é um trabalho que a gente precisa melhorar muito no setor, né? Então a nossa função aqui, através desse processo de ensino, é ajudar a aumentar a rentabilidade. E aí eu reforço, além do colega Augusto, que vai participar da live na quinta, o convite, né, para que vocês, os amigos de vocês, façam a inscrição lá na Semana da Saúde do Camarão. Porque aí nessa semana, e é interessante fazer a inscrição com o e-mail correto, né, confirmar o e-mail, para que eu possa encaminhar a aula, que você vai poder assistir em qualquer lugar que você esteja, com o conforto que você tiver naquele momento, gratuitamente, online, aqui no celular. E vamos fazer uma dinâmica também entre um dia e outro de aula de comunidade, tá? Tá, Leandro? Como o Leandro está dizendo que já fez a dele, é uma outra coisa que eu pretendo fazer, uma comunidade também, para a gente poder discutir durante essa semana o que é que cada um está tendo de problema, o que é que a gente pode colaborar, porque aí a gente vai ter uma semana de trabalho com vocês. Aqui é um trabalho rápido, eu estou aqui, já vai dar 1 hora, e aí nós vamos ter que encerrar a nossa aula, tá? E aí a cada aula nós vamos passando algum conteúdo, a gente está tentando melhorar lá o conteúdo no Instagram, e também está lá no Facebook, no YouTube, mas uma coisa que acontece também é que essas mídias sociais, elas só distribuem esse conteúdo de acordo com o gosto dela, porque elas também têm um negócio dela, o negócio dela é distribuir esses conteúdos aí nessas redes sociais. E aí para isso também eu criei um grupo lá no Telegram. Tá? E aí esse grupo do Telegram, eu tenho certeza que toda hora que eu faço a postagem, mando lá, todo mundo recebe. E aí por isso também que com o e-mail dessa semana da saúde do camarão, eu posso organizar algum conteúdo e mandar antes dessa primeira semana de setembro, né? Porque às vezes tem um colega que o conteúdo não foi distribuído para ele, né? Em virtude da distribuição lá do Instagram, do Facebook. E aí por isso que às vezes eu peço para encaminhar, né, para algum colega aí, que é uma distribuição um pouco aleatória, tá? Então é isso, pessoal. A gente está nessa busca aí contínua, né? Saindo mais do mundo físico e entrando aqui nesse mundo digital, conhecendo novas pessoas, né? Aqui desse pessoal que entrou aqui são poucas pessoas que presencialmente eu conheci, né? E eu agradeço
a Deus pela oportunidade que tive aqui de estar conversando com vocês aqui, tá? E compartilhando aqui online um pouco da minha experiência nesse mundo do camarão que tenho dentro da universidade, tentando ajudar aí a melhorar a rentabilidade, porque eu sei que não é mole, né? Putz, o cara acorda de manhã cedo, pega um sol danado, encara um monte de viveiro, um monte de camarão, ou então está no meio da estrada aí prestando assistência a um e a outro. E eu sou do mundo do camarão desde o primeiro momento aqui no Ceará e sei muito bem o que é isso. Por isso que estou aqui colaborando nesse mundo digital aqui, porque sei que muitos profissionais estão querendo também vencer na atividade, tá? Então eu agradeço muito, reforço de novo a necessidade da inscrição lá da Semana da Saúde, que nós vamos trabalhar uma semana com mais conteúdo, com mais calma, com mais interação. Né? Na próxima quinta nós vamos estar com o colega Augusto, que está assistindo a gente lá no Facebook, e aí nós vamos estar só aqui no Instagram, tá? Em nome do Oliveira aqui, que agradecer, né? Obrigado, professor. Estou fazendo a minha parte aqui, que é ensinar, e eu não sei onde é que eu vou levar esse conteúdo aqui. A minha cabeça é de cearense, tá? E geralmente a cabeça é grande. Eu não sei onde é que eu vou levar esse conteúdo depois, então por isso que eu estou aqui, de alguma forma, compartilhando com vocês, tá? Eu cheguei há pouco tempo do campo, cansado, mas parei aqui, tomei uma aguazinha e estou aqui compartilhando uma horinha desse conteúdo, tá? Então agradeço a Deus pela oportunidade de ter visto vocês, né? Vamos produzir melhor o camarão, pois com a alta dos insumos o erro e o prejuízo é enorme, né? Então o que a Mendes falou, tá? A equação é muito restrita em determinado momento, né? Como o Mendes Pescado falou. Às vezes uma pequena falha na equação ali altera o custo, altera a biomassa que nós vamos produzir e a dificuldade do nosso negócio é que é um negócio na água e que a gente não está ali 24 horas olhando para aqueles animaizinhos ali. Tá? Então a gente precisa compartilhar o conhecimento, um pouco que a gente sabe, tá? Dividir e multiplicar, né? Como o Wagner fala. Então eu estou fazendo a minha parte aqui e vou continuar sempre fazendo. Né? Esse é o trabalho do Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão. Tá? Esse programa não surgiu de hoje, é um programa que só nessa estrada já tem mais de 10 anos. E antes dessa estrada a gente já estava dentro do laboratório mais uns 10 anos lá atrás do microscópio. E antes desse microscópio a gente já estava já uns 10 anos trabalhando para o crescimento da carcinicultura no Ceará. Então a gente tem muita estrada e nós estamos aqui para colaborar com vocês. Né? O nosso objetivo aqui é ajudar a aumentar a rentabilidade. Tá? Então nós vamos ficando por aqui. Na próxima quinta temos essa live com o professor Augusto, lá com a parte química da água, do perfil iônico ideal. E não esquece lá de fazer a inscrição na Semana da Saúde e avisar um colega de vocês, tá bom? Então eu agradeço o que vocês deram de mais valioso que vocês têm, que é o tempo de vocês, né? Os colegas que ficaram desde o primeiro momento, aí o Wagner e os outros colegas, o Oliveira, tá? O Leandro, todo mundo aí que eu estou conhecendo. O Wagner eu conheço já presencialmente, né? Mas tem alguns colegas aí que se dedicaram essa horinha, que poderiam estar lá com sua família, com seu amigo, fazendo outras coisas, mas que dedicaram essa horinha aqui a debater com a gente, tá? Então agradeço muito aí de coração, desejo a todos muita paz, muita saúde e aí até a próxima quinta-feira, tá legal? Muito obrigado, boa noite a todos, tá bom? Tchau, tchau.